O Maranhão alcançou a marca de 250 mil casos de pessoas com Covid-19. Na verdade, ultrapassou essa marca de 250 mil casos. E a gente vai conversar agora com o secretário Carlos Lula, ao vivo aqui no Bom Dia e também na Difusora FM. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, lá em Imperatriz, ontem tivemos a suspensão da vacinação, né? Eu queria que o senhor, mais uma vez, reforçasse às pessoas por que razão isso aconteceu e se há alguma previsão de volta de aplicação da primeira dose. A gente, de fato, tem esperado por essa manchete aqui no estado. Isso não é uma notícia ruim. É uma notícia de que, de fato, a gente está conseguindo vacinar. E a gente tem esse pedido, na verdade, para todos os prefeitos do Maranhão para acelerarem o processo de vacinação. Das vacinas que nós já entregamos, que já foram mais de 1 milhão de doses, nem 70% chegou ainda a ser aplicado. Pelo menos esse número não está no sistema do Ministério da Saúde. A gente tem aguardado o Ministério fazer a entrega de mais doses. De fato, isso tem sido muito lento, tem sido num número bem abaixo do que a gente esperava. Infelizmente, as previsões do Ministério elas têm diminuído semana após semana. E no domingo, o presidente, na verdade, o ministro da Saúde deu uma entrevista já dizendo o seguinte, que é muito provável que até junho a gente tenha essa imprecisão sobre o número de doses a chegar semana após semana. Então, a gente tem feito esse pedido ao Ministério da Saúde também para poder entregar mais doses e a gente poder vacinar mais rápido a população. Então, resumindo, não há previsão de volta de vacinação da primeira dose lá na região tocantina, ainda? A ideia, na verdade, é que a gente possa receber novas doses essa semana e, então, fazer a entrega, a distribuição aos municípios. O que nós recebemos na semana passada foi um número muito, mas muito pequeno, quase irrisório, e praticamente tudo de D2. Ou seja, eram doses, na verdade, para a segunda aplicação. Então, a gente espera que na entrega dessa semana, o Ministério tem feito essa entrega semanal, infelizmente em doses muito baixas. A Coronavac, ela praticamente já encerrou a produção para o primeiro semestre, a gente vai ter quase nada em maio e junho. Agora a gente depende da Fiocruz. E a Fiocruz, infelizmente, desde o mês de janeiro, ela não entregou em janeiro, não entregou em fevereiro, entregou em março, número menor. Abril já diminuiu a sua projeção também. A gente espera que ele melhore essa produção e possa fazer a entrega de mais doses para a gente, então, poder imunizar a população. A gente tem quase 251 mil casos aí no total no estado do Maranhão. Hoje, há uma região mais crítica do que a outra ou há um equilíbrio aí em relação à quantidade de casos da Covid-19 nesse momento no Maranhão? Em verdade, dessa vez, diferentemente do ano de 2020, a gente teve praticamente o estado todo sendo acometido da doença ao mesmo tempo, que foi a razão da gente ter causado tanta preocupação, sobretudo em razão da variante P1. A variante P1, a oriunda de Manaus, ela já é responsável por mais de 60% dos casos no estado, ela já é dominante. Ela é dominante no Maranhão, como ela é dominante no Brasil. Ela é mais letal, ela é mais transmissível. Então, acaba que aconteceu quase como uma explosão, e não da maneira mais lenta como foi em 2020. De todo modo, o norte do estado e o sudeste do estado, no caso São Luís e Imperatriz, que eram regiões que preocupavam, elas aparentemente conseguiram uma estabilidade, diminuiu o número de pessoas sendo acometidas da doença, portanto, diminuiu o número de internação, nada ainda que cause tranquilidade, mas diminuiu. Hoje a gente tem cerca de 200 leitos de enfermaria vagos, somando as duas cidades. Mas a gente tem uma preocupação a leste e a oeste, ou seja, a gente ainda tem a preocupação com a região de Caxias, ali toda aquela região fronteiriça ao Piauí, e tem também a preocupação com a Baixada, que ela aparentemente começou a ter explosão de casos com 2 ou 3 semanas de atraso. Isso quer dizer que a gente está no pior momento, nesse momento, na Baixada Maranhense. A última vez que o senhor deu essa entrevista para nós e para a Difusora FM, o senhor falava sobre a preocupação quanto aos kits, né, das UTIs e também a possibilidade de falta de oxigênio a médio prazo, pelo menos. Como é que está essa situação? Eu queria que o senhor atualizasse para nós, porque realmente chama a atenção e é preocupante esse caso. Então, ontem, já à tarde da noite, eu me reunia com a equipe para tratar exatamente de kit de intubação. Infelizmente, o Ministério não conseguiu solucionar. Eu saí da reunião com o Ministério já tarde da noite para tratar desse assunto. A perspectiva do Ministério, infelizmente, ainda é para algumas semanas. A solução que nós havíamos dado, o Ministério, de fato, concordou. Ele vai fazer uma compra internacional
mas ainda não há data prevista para a chegada desses insumos ao país. Então, o que houve de insumo distribuído, na última semana não houve nada distribuído aos estados, nessa semana vai ser muito pouco. A brincadeira é que não dá nem para tapar o buraco do dente, né? Tão pouco que não dá para tapar o buraco do dente. O que foi de insumo para São Paulo na última distribuição deu para algumas horas, não deu sequer para algum dia. De modo que a gente se reunia aqui e articulava uma compra internacional, provavelmente pelo próprio estado do Maranhão, para a gente conseguir fazer frente a isso. A gente tinha a nossa perspectiva de ter 3 semanas de estoque, o problema é que a gente já está indo para a segunda semana, então a gente já começa a olhar com bastante preocupação. De toda sorte, eu acredito que a gente vai conseguir ultrapassar essas semanas com essas compras que a gente pretende fazer fora do país. De outro lado, o oxigênio era uma preocupação não em nossas unidades, mas em unidades municipais. E a gente tem feito a entrega desse oxigênio aos municípios. Muitos municípios fizeram a solicitação para a gente e a gente está fazendo o abastecimento desses cilindros, sobretudo nos municípios menores. Muitos já têm procurado a Secretaria de Estado de Saúde e a gente está fazendo essa entrega de modo que a gente não teve problema no abastecimento de oxigênio, graças a Deus, em razão desse mecanismo que a gente resolveu adotar de fazer essa doação de oxigênio aos municípios. Na semana passada, 2 reuniões aconteceram virtual com os governadores para tratar da compra da vacina russa, não é? A que conclusão se chegou? Como é que está essa situação? E o Maranhão vai ter mesmo essa oportunidade de fazer essa compra? Em que processo está isso agora, secretário? Então, quando a gente decidiu fazer a compra da vacina Sputnik V da Rússia, foi exatamente para poder acelerar o processo de vacinação. A gente temia o que está acontecendo e o que vai acontecer nas próximas semanas. A gente tem um apagão de vacinas. A gente não conseguiu vacinas durante o primeiro semestre. Então, é uma ajuda, na verdade, ao Ministério da Saúde, que aparentemente já disse que pretende atravessar a nossa compra, né? Atravessar a compra de 9 estados e adquirir essas doses da Sputnik V. De todo modo, apesar da vacina estar sendo utilizada já em 40 países, está sendo utilizada no México, está sendo utilizada na Argentina, está sendo utilizada na Rússia, tem registro definitivo em outras agências, não se sabe por qual razão a própria Anvisa resolveu burocratizar a entrada dessa vacina no país. Então, em contrariedade à lei, em contrariedade à própria resolução da Anvisa, a Anvisa achou por bem fazer uma visita à sede da vacina na Rússia para verificar o processo de produção da vacina, para então verificar a sua segurança, seu protocolo de segurança. A gente acha que isso é uma burocracia, a gente está vivendo uma pandemia, a gente tem uma lei, na verdade, que assegura que essa vacina poderia já estar sendo importada e a gente lamenta essa posição da Anvisa. Ela já deveria ir essa semana, não é mais essa semana, é só na semana que vem, então tudo isso atrasa. O que a gente precisa é imunizar a população. Então não tem como, nesse momento, a gente estar criando barreiras que seriam barreiras que a gente poderia entender até se a gente não estivesse vivendo uma pandemia, se a gente estivesse vivendo outro momento. Mas nesse momento de urgência, de necessidade, de gravidade, o número de óbitos, a gente está com a média de morte de 3 mil por dia nas últimas semanas. 3 mil óbitos por dia. Se a gente multiplicar isso por 30, a gente vai chegar perto de 100 mil óbitos no mês só. Então, se isso não for a razão de urgência para a gente importar logo o máximo de vacinas que a gente puder, eu não sei mais o que é razão de urgência. Então, assim, eu lamento a posição da Anvisa, discordo dela, mas a gente se submete à sua decisão. Ela é a autoridade para fazer a importação da vacina e a gente depende da posição dela para fazer essa importação. Ela vai lá visitar a fábrica na Rússia, né? Verificar a vacina rodando lá numa fábrica para verificar a razão da sua segurança. É estranho, eu lamento, mas é a posição hoje da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a realidade que se tem hoje, né? Secretário Carlos Lula, obrigado pela entrevista aqui na Difusora FM e na TV Difusora também. Eu que agradeço.